Boa noite, então, para todo mundo. A gente está reunido aqui no dia 30 de agosto, né, pelo Teams, a equipe do TEDx Belo Horizonte e alguns convidados e convidadas da nossa comunidade. Nós vamos ter hoje um encontro muito baseado na ideia do TEDx, né? Da gente compartilhar ideias, compartilhar conhecimento. Então, pelo menos uma vez por mês, e alguns meses até duas vezes, a gente vai trazer essa oportunidade de temas que a gente julga relevante para essa comunidade TEDx Belo Horizonte e TEDx em geral. Então, hoje a gente está vindo com o tema de ESG. E aí eu vou apresentar, então, duas pessoas da nossa equipe, a Alice Monteiro e a Sabrina Mendes, que vão conduzir esse assunto com a gente, essa dinâmica, tá bom? Então, só para vocês situarem as duas super profissionais que elas são, assim, um currículo muito bacana, muito rico, muito experientes. Primeiro, a Alice Monteiro, ela é técnica em meio ambiente pelo Cefet, daqui de Minas, é engenheira ambiental pela UFMG, é pós-graduada em sustentabilidade em cidades, construções e produtos, também pela UFMG, e também pós-graduada em ISD e sustentabilidade corporativa pela GV, pela FGV. O foco do trabalho da Alice, gente, é integrar a sustentabilidade nas organizações, por meio da gestão de projetos, da transformação cultural, do alinhamento da estratégia do negócio às práticas ESG. Ela faz desenvolvimento de estratégia de sustentabilidade em vários setores, como saneamento, mineração, energético, infraestrutura urbana, esporte e no terceiro setor. Ela é especialista em mensuração e avaliação de impacto, com conhecimento prático nos principais protocolos de sustentabilidade nacionais e internacionais. Atualmente, ela é sócia, consultora ESG em uma empresa de consultoria e aqui no nosso TEDx Belo Horizonte ela é a nossa rede de ESG. Eu não me apresentei, eu sou a diretora de Pessoas, Cultura e ESG no TEDx Belo Horizonte. As duas fazem parte, né, dessa mesma equipe, então a Alice ela é a nossa rede de ESG dentro dessa diretoria. Já a Sabrina, também da nossa equipe, ela é comunicadora e por meio do design estratégico e da inovação, ela ajuda organizações a gerar impacto positivo na sociedade. Ela tem uma trajetória bem plural, já atuou aqui no Brasil e fora do Brasil, em empresas internacionais, sempre liderando projeto de transformação. Alguns exemplos de empresas que ela trabalhou: Deloitte, Avale, Bradesco, Heineken e WWF. Atualmente ela é mentora de mulheres e ela é cofundadora da Ticas, que é a primeira consultoria focada em estratégia de equidade de gênero aqui em Minas Gerais. Ela atua também como professora em curso de pós-graduação na PUC, em várias disciplinas: diversidade, ESG, reputação corporativa, design thinking e criatividade. E no nosso TEDx, ela é responsável por diversidade e inclusão em várias áreas. Então, realmente, são duas profissionais muito qualificadas e tenho certeza que a gente vai ter uma noite muito proveitosa, de muitos aprendizados, tá bom? Eu vou passar a palavra para as duas, elas que vão conduzir. Eu vou ficar mais como mediadora. Se alguém precisar, né, alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade para ir postando no chat. E se for preciso, eu interrompo uma das meninas, mas elas vão explicar aí a dinâmica que elas vão conduzir. E, então, uma boa noite para todo mundo que já entrou e que está entrando ainda. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse nosso bate-papo. Com vocês, meninas. Perfeito, Varda. Obrigada pela apresentação, pela introdução também aí do nosso conteúdo. Pessoal, eu queria agradecer aqui a todos e todas que estão presentes, tá? Obrigada pela disponibilidade aí. A ideia é que seja um momento leve, de trocas e que a gente construa juntos aí diversos conceitos importantes relacionados a ESG. Também tiramos dúvidas, momento de compartilhamento, até mesmo em linha aí da missão do TEDx Belo Horizonte. Tá? Então, eu vou pedir licença para compartilhar a tela aqui mesmo, para até a gente conseguir acompanhar aí
a linha de raciocínio, mas fiquem à vontade, tá? Para interromper, para fazer interrupções, enfim, a Varda vai estar conduzindo também o chat, tá? Então é um espaço aqui super aberto para a gente construir aí conhecimentos de forma conjunta. Eu queria confirmar com você se vocês conseguem ver a tela, se está 100%. Já estamos vendo, Alice. Tá ótimo. Tá certinho? Perfeito, então. Então, gente, como a Varda comentou, né, a gente vai fazer uma série de apresentações aí, a ideia é disponibilizar isso também para a comunidade externa, então aqui tem voluntários, mas também a comunidade externa, e hoje o foco é falar de ESG, né? Uma breve agenda, então a Varda já fez aí uma introdução de quem somos, a gente vai ter um momento mais de alinhamento de conceitos. Daí eu passo a palavra aí para a nossa especialista em diversidade, Sabrina. Depois a gente quer trazer um pouco mais sobre como o TEDx Belo Horizonte conecta-se com o SG. Obviamente, por trás disso a gente tem uma equipe, né? E a ideia é a gente traçar aí diversas ações alinhadas. Uma dinâmica rápida, mas durante as nossas falas também vão ter outras dinâmicas, e um momento de dúvidas e compartilhamentos. Então, a ideia é que esse momento aqui dure no máximo 1h30, né? E óbvio que a gente vai focar aí na parte de dúvidas e compartilhamentos, que é o objetivo aqui do nosso encontro. Então, como foi apresentado, né? Eu aqui como Head ESG e Sabrina liderando toda a parte de diversidade e inclusão. Gente, então vamos lá, né? A primeira parte aí de alinhamento de conceitos. Hoje ESG, ele virou meio que moda, assim, no sentido de a gente abre o LinkedIn, abre as redes sociais e estamos sendo bombardeados aí, né? Com essas 3 letrinhas. Só que, muitas das vezes, é atrelado à palavra sustentabilidade. E aí eu pergunto para vocês, ESG e sustentabilidade são a mesma coisa? E aí eu vou pedir para que vocês acessem esse QR Code. Caso vocês não consigam acessar, eu vou parar o compartilhamento aqui para mandar o link. Mas a ideia é que, por meio dessa rápida enquete, a gente consiga aí já trazer alguns conceitos importantes. Vou mandar aqui no chat o link, que aí facilita também vocês acessarem. Perfeito, Thaís. Vou abrir ele aqui. O pessoal está chegando. Conseguem acessar? Tá falando que não tá aberto aqui ainda. Ah, já, abri. Agora foi? Uhum. Legal. Pessoal, para quem entrou agora, eu acho que foi a Pauline, a gente está aplicando um Mentimeter aqui rapidamente. Aí, se puder acessar aí para a gente fazer essa rápida enquete entre a diferença ou semelhança, né, de ESG e sustentabilidade. Alice, tem como Sim. escrever aqui no chat o código? Claro. Vamos lá. O Menti, ele tá na pergunta o que mais gostaria de saber. É essa mesmo? Não. Obrigada, Thaís. Deixa eu voltar aqui. Poucas pessoas sabem, mas o Mente foi criado só para gerar essas emoções, né, na gente. Agora tá certo a pergunta? Só perguntou o meu nome. Isso. Então, Eu acho que pera precisa lá. de uma atualização, dá uma. Deixa eu atualizar aqui.
Ainda não apareceu, não. Foi agora? Não, tá só perguntando o nome ainda. Então, vamos O meu lá. tinha caído aqui, gente. Eu perdi o compartilhamento. Mas a gente parou. Olha se agora foi. Também não, né? Não. Sugiro a gente seguir, talvez a gente aplica depois esse mês. Isso. Né? Apareceu para mim, bom, agora não, agora saiu. Isso Não, aí. perfeito, gente. Então vamos fazer um seguinte. Vocês conseguem levantar a mão aqui Eu acho que pode escrever também no chat, se quiser. Quem quiser levantar a mão, Exato. quem não tiver com câmera ligada, pode escrever no Exato. chat. Então, assim, para quem acha que é a mesma coisa, levanta a mão aqui, por favor. ISG e sustentabilidade, né? ISG e sustentabilidade. Isso. Perfeito. Deixa eu ver aqui quem. No chat, ninguém gostaria de escrever, gente? A Alice só, não sei se foi só para mim, que seu compartilhamento de tela saiu, né? Legal, vou voltar aqui. Conseguem ver novamente? Conseguimos. Sim. Vou voltar aqui. Estão vendo a tela completa? Sim. Sim. Perfeito. Então, gente, vamos lá já começar a desmistificar aqui. Alguém quer comentar o que pensa sobre isso? Se é a mesma coisa, se não? Então tá. Gente, então, ESG, ele foi um conceito muito associado à parte financeira, de realmente relacionamento com investidores, e eles falam shareholders, né, que seriam aquelas pessoas que são acionistas ou que fazem algum tipo de investimento. Quando a gente fala ESG, a gente está pensando muito nos riscos associados, em o que esses investidores vão considerar para de fato fazer um aporte e investir na empresa, enfim. Então, óbvio que isso está atrelado com ações, né, que serão desenvolvidas pela empresa, mas no final das contas é mais uma avaliação de risco e entendimento quão maduro aquele negócio está para aportar ou não recursos financeiros. Quando a gente fala de sustentabilidade, é uma visão mais ampla, então, muito atrelado à sustentabilidade do negócio em si. Então, tem dois tipos de sustentabilidade, na verdade: a sustentabilidade corporativa, que é o foco da nossa conversa de hoje, tem a sustentabilidade geral, né, em que geralmente está atrelado ao desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente fala de sustentabilidade corporativa, a gente vai atrelar muito a parte de perenidade do negócio. Então, vão ser ações sociais, ambientais e de governança, mas que visam a sustentabilidade do negócio como um todo, tá? Então, é essa a diferença. Vocês têm alguma dúvida, alguma consideração, algum exemplo para falar sobre? Ok, então, eu vou seguir aqui. E aí, agora, gente, eu vou até pular essa parte do Mentimeter para a gente também conseguir avançar com a dinâmica. Mas dentro de cada letra, né, o E, o ambiental, o S, o social e o G, governança, a gente tem uma série de temáticas que são tratadas, abordadas, direcionadas práticas para, de fato, garantir aí essas ações.
Então, aqui eu vou trazer algumas temáticas, tá? De cada eixo, vamos falar assim, dessas 3 letrinhas. Mas antes, e aí eu até queria ouvir de vocês, assim, quais temáticas vocês acham que são tratadas dentro de ESG? Vocês conseguem pensar em algum exemplo? Pessoal, pessoal, não precisa ficar tímido. Apesar de estar sendo gravado, isso é só proforme. A gente tem que ficar aqui à vontade, isso é um bate-papo. Quem puder e quiser abrir a câmera, o chat também vai estar sempre aberto. Então, a ideia é que a gente tirar dúvidas, fazer trocas, que aí fica muito mais rico. Você podia repetir a pergunta, por favor, Alice? Perfeito. Obrigada, Varda, por reforçar, e é isso mesmo, tá, gente? É um momento aqui de construção colaborativa. A gente tem 3 letrinhas, né? O E, o S e o G. Só que dentro de cada uma dessas letras, a gente tem temáticas que precisam ser endereçadas e abordadas pelo negócio. Aí eu queria saber de vocês, assim, quais temáticas vocês acham que são abordadas no ambiental, no social, no governança? Se tem algum exemplo prático da empresa que trabalha, ou de questões que estão estudando ou que estão vendo, enfim. Alguém gostaria de comentar? Oi, gente, boa noite. Eu chutaria ele talvez no ambiental, não sei se eu estou respondendo, mas um pouco que eu já vi, assim, que eu acho que faz sentido, é o quanto que a empresa, por exemplo, as empresas, elas têm o cuidado em relação a resíduos para o meio ambiente, né? A questão de poluição de ar também, quando queima alguma coisa. Se for isso, por exemplo, onde eu trabalho numa indústria de bicicletas, e todo resíduo que a gente usa de água para fabricar as bikes, para limpar a tinta, essas coisas, a gente faz todo o tratamento dessa água antes de retornar com ela para o meio ambiente. Então, acho que dentro do E seria mais voltado para esse tipo de ação. Perfeito, Mirella. Mirella, excelente exemplo. É muito nessa linha mesmo, tá? De recursos hídricos, a parte de poluição, as práticas também para reduzir esses impactos. Obrigada, Mirella, pela contribuição. Thaís, gostaria de Eu ia falar? falar era do ambiental mesmo, porque na empresa que eu trabalho, eles estão fazendo exatamente com que as pessoas vão trabalhar de bicicleta, incentivando para a redução do carbono, né? Então, eles estão trabalhando aí. Tem umas outras empresas também, industriais, que estão trabalhando muito nessa questão da redução do carbono também. Eu acho que seria isso um exemplo. Legal, Thais. Obrigada por compartilhar. Inclusive, a temática mudanças climáticas é a que está em mais destaque aí, principalmente, né, pelo cenário atual. Enfim, obrigada, Thais, por compartilhar. Alguém mais gostaria de falar um pouquinho mais sobre? Então, gente, eu vou seguir, tá? E uma coisa muito importante, pessoal, apesar de que a gente está falando de temáticas, a sustentabilidade, ela precisa estar alinhada com a estratégia do negócio. Se a gente começa a abordar essas temáticas de forma isolada ou de uma forma não alinhada com metas corporativas, com performance, indicadores da organização, na verdade, começa a se tornar um termo que a gente chama de greenwashing, que é quando a empresa, né, faz ações aí de forma isoladas, mas que no final das contas ela não está acompanhando nem monitorando resultados efetivos da sua organização. Então, assim, é muito importante, né, nós aqui, como realmente divulgação de conhecimento, a gente ter esse senso crítico do que, de fato, né, quando a empresa se torna responsável por aquela ação, se ela, de fato, está integrada à sua estratégia, enfim, desdobramento na sua rotina. Vou passar aqui, então, ambiental,
né, como foi muito bem falado aí pela Thaís, Mirelle, resíduos, biodiversidade, energia, gases de efeito estufa. O social, que hoje é o grande foco aqui da nossa discussão, da nossa troca, focando em diversidade e inclusão, a parte de comunidades, a responsabilidade com os fornecedores. E o G, que apesar de ser pouco falado ainda, né, acaba que ESG está muito associado à parte do ambiental e social, mas é aonde a gente vai trazer aí toda a transparência, a questão de compliance da empresa. Então, é aonde, de fato, a gente ganha estrutura, é aonde a gente mensura os resultados para que seja efetiva aí toda essa estratégia de sustentabilidade. Gente, eu vou passar rapidamente aqui pelo Pacto Global, porque, né, a gente sempre fala do Pacto Global. Porque hoje ele consegue trazer de uma forma muito simples questões associadas à sustentabilidade. Quando a gente olha para o Pacto Global, na verdade, a gente está indo na essência da sustentabilidade. Vocês vão perceber aqui que, na verdade, são ações que visam o desenvolvimento sustentável, né? Mas que muitas empresas adotam o Pacto Global como início da jornada. E aí, a partir disso, sim, as empresas vão desdobrando e detalhando a parte de estratégia e de reporte com seus stakeholders e também com seus investidores. Mas aqui, se a gente fosse falar assim, olha, me mostre um template que dê os direcionamentos iniciais, é o Pacto Global. É uma linguagem universal, né, que todo mundo fala disso, e que ele consegue contemplar aí os 3 eixos, né, que é o social, ambiental e governança. E aí, hoje, o Pacto Global, ele tem forçado, né, no bom sentido, as empresas a se comprometerem com temáticas críticas e de relevância e que eles têm esses movimentos, né? Então, quando a gente fala raça é prioridade, a questão de saúde, saúde mental, a parte de diversidade, a parte de transparência, a própria questão das emissões. Então, essa referência aqui é um ponto de partida, né, para que as organizações consigam apresentar aí os seus principais resultados. E a partir daqui, óbvio, a empresa desenvolve toda a sua estratégia de forma alinhada aí com o que é prioritário e relevante para cada tipo de organização. E, gente, alguns benefícios, tá, de integrar ESG. É uma questão de risco, é uma questão de transparência, tem a retenção e satisfação dos colaboradores, principalmente por ter uma política de remuneração justa, por pensar na saúde e bem-estar do colaborador. Além disso, é uma forma de aumentar a confiança de parceiros. Você garante a fidelidade de um público externo, então, cada vez mais a gente tem clientes conscientes, né, incluindo a gente. Então, hoje, quando a gente vai fazer uma compra, a gente já quer saber de onde está vindo aquela matéria-prima, quem é a mão de obra, né? Eu estou comprando de fato um produto que respeitou os direitos humanos? E aí, óbvio, né, que com essas ações a gente consegue fortalecer a imagem positiva, reputacional de uma marca em si. Então, esses daqui são os principais benefícios, né? Óbvio que tem uma lista aqui gigante, mas de forma resumida é isso, né? A empresa consegue ter um impacto interno com seus colaboradores, com engajamento, ao mesmo tempo consegue impactar positivamente aquela comunidade que está em seu entorno, e como consequência tem toda a redução de riscos e também diversas oportunidades aí associadas com esse posicionamento. Então, gente, a partir de agora eu vou passar a palavra para a Sabrina, tá? Como a gente falou, o foco hoje é a diversidade, mas a gente queria passar esses alinhamentos iniciais, mas para vocês terem um panorama geral e também contribuir aqui para esse nosso momento de trocas. Obrigada, gente. Obrigada, Alice. Você mantém aí o compartilhamento para a gente, por favor? Perfeito. Ótimo.
Gente, seguindo aqui então na nossa conversa, eu acho até que vale comentar, né, que esse é o primeiro encontro que a gente está fazendo, assim, no sentido de compartilhar conhecimento enquanto TEDx. A ideia é que a gente tenha outros encontros aí, que vocês vão ficar sabendo em breve. Inclusive, no final, a gente vai abrir aí um Mate para vocês darem sugestões de outras temáticas relacionadas a ESG, diversidade, que vocês gostariam de saber mais. E aí, falando sobre diversidade, como a Alice trouxe, o ISG ele engloba essas três frentes, né? Ambiental, social e governança. A diversidade ela atravessa esses três eixos, mas ela está especialmente relacionada à parte social do ESG. Por isso que a gente quis introduzir com essa temática, porque as coisas estão muito relacionadas aí. E aí, eu preparei aqui o nosso bate-papo para a gente dividir essa conversa em dois momentos. Alice, eu vou ir falando, você vai seguindo aí, por favor, com os slides, tá? Perfeito. Então, a gente vai começar vendo, pode ir passando, o que é diversidade, né? Entender um pouquinho esse conceito quando a gente fala que a gente quer trabalhar a diversidade nas organizações. E alguns caminhos aí que eu trouxe para compartilhar com vocês de como, o que a gente pode fazer para ser um profissional, para ser uma pessoa mais inclusiva na prática aí. Então, seguindo, começando aqui pela nossa primeira parte, o que é diversidade, por que principalmente a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acredito que vocês tenham acompanhado, né? Vem acompanhando esse assunto, transita em diversos espaços. E pode passar, Alice, nos últimos tempos a gente tem visto. Ah, não processou para você? Vou te pedir, talvez, para sair da apresentação, atualizar e voltar de novo, porque pode ser que não tenha processado. Ou pare ou compartilhe aqui também, pode ser. Perfeito, Sabrina. Porque para mim, deixa eu atualizar. É só para o pessoal não perder as imagens. Eu compartilho aqui, sem problemas, Tá, Alice. beleza, combinado. Desculpa, gente, tem que ter emoção. Ó, atualizou aqui, se... Eu acho que já está rolando. Não, Vocês estão vendo a beleza. minha tela? Estão vendo a Sim. minha tela? Ótimo. Sim. Agora sim. Eu trouxe uma coletânea aqui de umas revistas e tal, só para mostrar que a gente tem visto, né, esse assunto sendo amplamente debatido aí na mídia. Big Brother traz pautas relacionadas à diversidade em diversos espaços. Mas para a gente entender exatamente o que a gente está falando, até um parêntese, esse meme, ele é antigo, ele é do Big Brother, mas eu achei válido, que na ocasião, a Sara Aline, eu acho que foi nessa última edição, né, ela foi, acho que, uma primeira participante que, né, trabalhava diretamente com diversidade. E surgiu algumas perguntas assim na internet, né? O que faz um analista de diversidade? E aí rolou esse meme, assim, a pessoa que vai nos lugares ver se tem gay suficiente, assim, que basicamente ninguém entende o que faz um profissional que trabalha com diversidade e entende dessa forma simplista, né, que é para ver se tem minoria suficiente, né, se tem gays, se tem pessoas negras, se tem mulheres suficientes. Na verdade, não é sobre isso, né, gente? Quando a gente fala de diversidade, é interessante a gente pensar que o fator diverso do indivíduo que vai nos tornar diferente do outro vai depender do contexto, mas assim, por essência, todo mundo é diferente, né? Não tem essa pessoa, se você tiver um irmão gêmeo, ele vai ter características diferentes das suas, assim, não existe no mundo pessoas que são iguais, assim. E aí é engraçado, porque se eu falasse para você, gente, o TEDx está investindo em diversidade, ou a empresa X está investindo em diversidade, automaticamente já vem à mente assim um perfil de pessoas que a gente imagina que essa empresa está contratando porque ela está investindo em diversidade. Então a gente tem meio que um consenso assim do que é diverso, né? O que é normal, com muitas aspas, e o que é diverso na nossa sociedade. Então, justamente por isso, se a gente tem esse consenso do que é diverso, é porque a gente tem uma norma social prevalecendo aí, mesmo que a gente não fale sobre ela. Mas, em teoria mesmo, enquanto conceito, para a gente avaliar a diversidade, vai depender do contexto. Então, às vezes, se eu estou num ambiente com a maioria de homens e eu sou a única mulher, eu seria o fator diverso em relação a isso. Se eu vou avaliar em relação à raça, vai depender das pessoas que estão presentes, como que está distribuindo ali. Então, depende muito em que cenário que a gente está falando. Mas,
nos atrelando aqui a essa questão que a gente tem uma norma social que prevalece, porque a gente entende quando a gente está falando de diversidade, tem inclusive no LinkedIn, né, acontece muito isso, vagas para diversidade, e eu fico assim, meu Deus, que coisa que é essa, né, porque todo mundo é diferente do que esse povo está falando, vagas de diversidade. Mas eu trouxe essa outra coletânea aqui que mostra um pouquinho para a gente, né, sobre essa norma, assim, quando quem que a mídia, né, que o mercado fala para a gente o tempo inteiro, que são pessoas inovadoras, que são pessoas de sucesso, que são pessoas de negócio, geralmente homens brancos, sem deficiência, né, a gente tem um padrão aí que há muito tempo está sendo martelado na nossa cabeça. E é engraçado, porque quando. É curioso, né? Isso não é engraçado. É curioso quando a gente olha para números, nem sempre correspondem, porque os outros perfis, né, que está fora desses homens brancos, héteros, cis, sem deficiência, são todos lidos como minorias, né? Acredito que vocês já ouviram falar desse termo, as minorias. E aí, quando a gente olha para números reais, nem sempre a gente está falando de minorias. As capas de revista mostraram ali para a gente a questão de quem são as pessoas empreendedoras, né, donas de startup, de sucesso no país. E nos números, na verdade, a maioria dos brasileiros, né, empreendedores em estágio inicial são mulheres, mais de 50%. A gente tem 54% da população brasileira que se declara preta ou parda, que é o termo usado pelo IBGE. Eu, inclusive, gosto sempre de comentar, porque as pessoas perguntam muito, né? Ah, mas eu falo preto, eu falo negro, que expressão que eu devo usar? Preto e pardo são expressões, são termos, né, designados pelo IBGE, a raça é algo autodeclarado, né, no Brasil, e aí ele faz essa diferenciação entre pessoas de pele mais clara e pele retinta. E aí a gente tem a população negra, que é a soma de pessoas pretas e pardas. Então, assim, eu costumo dizer que o negro, né, talvez não tenha, apesar da raça ser autodeclarada, quando você fala negro, você está englobando todo mundo. Mas é interessante porque sempre surge essa pergunta, como que eu me refiro àquela pessoa? Falo assim, aquela pessoa você se refere pelo nome dela. Assim como uma pessoa branca, você não vai se referir a ela pelo nome, você não vai ficar perguntando para ela se você chama ela de branco, de amarelo, de rosa. É a mesma coisa com pessoas de todas as raças. A gente tem, né, ainda falando um pouquinho de dados, 45% dos lares brasileiros chefiados por mulheres, e aí é engraçado que a gente tem ainda essa figura, né, do chefe de família, que é uma figura, às vezes, ainda muito masculina, mas quando a gente olha para dados, né, está quase meio a meio aí. E a gente tem mais de 40 milhões, 45,6 milhões de brasileiros que declaram ter alguma deficiência. E eu pergunto para vocês, onde estão essas pessoas, né? E aí, até é um termo que eu gosto mais de usar, ao invés de minorias, que a gente ouve muito falar, é o termo grupos minorizados. É um termo cunhado por um professor da USP, o Ricardo Alexino, e, na verdade, ele faz referência a esses diversos grupos que, devido ao seu atravessamento social, às suas características, eles vão sofrer, de fato, algumas consequências, né, em relação a acesso, em relação a processos econômicos, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem a grande maioria da população de classes mais baixas ainda é uma população, tem mais pessoas negras nesse grupo, por esses fatores históricos. Então, de fato, esses grupos, né, os grupos com as minorias, elas sofrem esses processos sociais e por isso, mas nem sempre são minorias numéricas, por isso talvez o mais correto seria a gente chamar de grupos minorizados. E aí, para a gente entender um pouquinho, porque acredito que vocês tenham ouvido falar, né? Diversidade, equidade, igualdade, tem essas diferentes palavras aí, e o que cada uma delas quer dizer? Acho que essa tirinha ela é bem ilustrativa, no sentido de a gente pensar que essa árvore, ela é o nosso sistema social, a nossa sociedade. E acho que todo mundo aqui concorda que o nosso sistema social, ele está tortinho, né? Ele muitas vezes provê mais para um lado, para uns, do que para outros. A gente tem pessoas com mais acesso e menos acesso na nossa sociedade. Não falo nem a nível Brasil, a nível mundo mesmo. Então, a gente vive hoje nesse cenário de desigualdade, com esse sistema provendo para um e não provendo para outros. Se a gente fosse trabalhar só a igualdade, isso nem sempre seria o suficiente.
Isso é importante para a gente, quando alguém diz, né, eu trato todo mundo igual, ou eu não vejo cor, eu não vejo gênero, e na verdade a gente precisa ver, porque é só vendo e vendo como esses atravessamentos sociais impactam na vida de cada pessoa que a gente consegue estruturar políticas, né, e tomar caminhos aí que enderecem essas desigualdades. Então, o não ver raça, não ver gênero, não ver cor, na verdade não ajuda. Vou fazer um paralelo aqui, que eu sempre falo da pandemia, que na ocasião que as crianças, né, ficaram estudando de casa, mesmo se as escolas tivessem oferecido um computador para todas as crianças, ainda assim elas não conseguiriam estudar da mesma forma, porque tem criança que não tem internet em casa, tem criança que os pais não conseguiriam dar apoio, não sabe nem manusear um computador, não conseguiria dar a mesma assistência que algumas crianças que ouso dizer que tiveram uma educação até melhor durante a pandemia, porque os pais acompanharam mais de perto, tinham mais acesso. Então, nem sempre a igualdade de ferramentas ela é o suficiente quando a gente parte de uma sociedade desigual. E aí a gente tem esse cenário da equidade, que é o que a gente busca trabalhar, que é promover estratégias, ferramentas customizadas que vão endereçar essas desigualdades, para que no final das contas todo mundo tenha acesso. Não é sobre dar mais para uns do que para outros. No final é só isso que a gente quer, que todo mundo tenha as mesmas possibilidades. E isso porque a gente não está fazendo o correto mesmo, que seria trabalhar em busca de uma sociedade que fosse mais inclusiva e mais justa, de fato, né? Com um sistema que fosse consertado. Porque aí, quando a gente tiver esse sistema sem desigualdade, aí sim a gente vai poder falar de ferramentas iguais e mesmos acessos para todo mundo. E aí é importante a gente refletir, quando a gente está falando sobre diversidade, a gente refletir sobre privilégio, porque isso se manifesta muito forte na estrutura social brasileira, que é em relação a validações de sentimento, ideias, maiores salários. Então, a gente tem, né, ainda hoje, homens ganhando um percentual muito maior de salários do que as mulheres, média de 20%, né, em relação, né, à média da população brasileira. Essa questão de validações de sentimentos e ideias, tem um vídeo que circula nas redes sociais, bem triste, assim, que é uma criança, eles fazem, né, um experimento social com uma criança branca e uma criança negra nas ruas, sozinha. E como que a criança branca recebe mais assistência, né, quando colocam essa criança lá simulando que ela está perdida, do que uma criança negra que já é lida, né, entendimento quase que se a rua fosse um habitat natural daquela criança, né, então uma desumanização, né. Então é assim que os privilégios funcionam aí no nosso sistema social. Não estou falando, gente, que ter uma casa para morar, ter comida no prato para comer, isso não é privilégio, né? Isso é direito pela Constituição. Mas, infelizmente, vivendo num país no nível de desigualdade que a gente vive, a gente precisa refletir um pouquinho como tem um grupo muito grande de pessoas ainda no nosso país que não tem acesso nem a esses direitos básicos, assim. E aí, para a gente refletir sobre os nossos privilégios, porque a diversidade ela passa principalmente por um entendimento de quem sou eu nesse mundo, e a partir daí como que eu me relaciono com o outro, o que é que eu posso melhorar nas minhas atitudes para construir esse mundo mais inclusivo, que é a pauta que a gente está trabalhando aqui, de como construir futuros mais inclusivos. Vou convidar vocês para a gente jogar o jogo do privilégio. Quem puder e quiser, tiver com a câmera aberta aí, ficar com as duas mãos aqui frente ao rosto. Eu vou narrar para vocês aqui algumas situações, e cada situação dessa que você já tiver vivido, você abaixa um dedo. Quem não tiver com a câmera aberta, pode brincar aí também e fazer essa reflexão junto. Então, vamos lá. Você tem receio de demonstrar afeto por seu companheiro ou companheira em público por medo de ridicularização ou violência? Você é desacreditado pela sua aparência física ou condição mental? Você já foi perseguido por seguranças em estabelecimentos comerciais? Você teve que trabalhar para ajudar a família durante o ensino médio? Você já teve que escolher entre carreira ou ter filhos? Você já teve um apelido baseado na sua raça? Vou tirar o coisinha aqui que está na frente, desculpa, gente. A sua orientação afetivo-sexual é utilizada como xingamento? Você dificilmente encontra roupas para o seu tamanho? Você já foi a única pessoa da sua raça em uma sala de aula ou num local de trabalho?
Você foi a primeira pessoa da sua família a ingressar em uma faculdade? A sua capacidade intelectual já foi menosprezada pela sua roupa ou por algum traço físico? Você já temeu pela sua integridade física ao ser parado pela polícia? Então, gente, essas aqui são algumas situações que são muito cotidianas na vida de muita gente. Esse jogo, na verdade, né, não tem perde e ganha para cada um olhar para suas mãos aí, refletir onde que está nesse contexto social aí do nosso Brasil. E assim, se você não teve que pensar durante a sua vida em nenhuma dessas situações, ou na maioria delas, isso já demonstra um grande privilégio aí na nossa sociedade. Porque tem pessoas que não conseguem simplesmente existir sem vivenciar essas situações todas. Tem uma mãozinha levantada? Pode falar. Não, eu ia reagir, aí eu sem querer eu cliquei em levantar a mão. Foi mal. Obrigada, Samuel. Então, gente, por que a gente está refletindo aqui sobre privilégios? Porque quando a gente vai falar de diversidade, se a gente, né, vocês estão aqui porque querem entender mais esse tema, querem fazer a parte de vocês para construir uma sociedade mais inclusiva, passa muito por isso, por reconhecer o nosso lugar, reconhecer a nossa responsabilidade também nesse contexto que está posto aí, porque sem isso a gente não consegue mudar, nada de novo pode ser construído. E aí se conecta muito com o TEDx no sentido, né, a gente traz muita pauta da inovação, e a inovação também passa por mudança de atitude, principalmente, né? Não, a gente não está falando só de inventar um aplicativo novo e tecnologia, né? Mas como que a gente constrói um mundo novo de verdade. Então, gente, para a gente reconhecer também esse nosso lugar, um outro exercício que é interessante a gente fazer é reconhecer o nosso lugar de fala. E aí, queria, antes disso, fazer esse alinhamento com vocês em termos de conceito do que é lugar de fala, porque a gente tem muita confusão sobre isso, assim. A gente tem essa falsa ideia de que lugar de fala é só... por exemplo, só as mulheres podem falar sobre feminismo. A gente ouve muita gente falando assim, eu não tenho lugar de fala nesse assunto. Acredito que vocês já tenham ouvido falar sobre isso. Na verdade, o lugar de fala, ele é para sinalizar de onde você está falando, porque de onde você fala diz muito, né, sobre quem você é, a sua opinião diz muito sobre quem você é e de onde você está falando, de qual contexto você já viveu. Mas, em tese, todo mundo tem lugar de fala sobre todos os assuntos, só que vão ser lugares diferentes. Então, se a gente está falando sobre racismo, o lugar de uma pessoa negra é diferente do lugar de fala de uma pessoa branca. Um é de um lugar de quem, eventualmente, né, experienciou esse preconceito, e outro porque minimamente se privilegia de uma estrutura racista. Então, né, homens têm lugar de fala nas pautas feministas e assim por diante. Todo mundo tem lugar de fala em todos os assuntos. Então, esclarecido isso, queria deixar para vocês uma sugestão desse livro da Djamila Ribeiro, que é um livro pequenininho, super fácil de ler, e traz várias reflexões interessantes e esclarece muito bem a importância da gente refletir sobre o lugar de fala. Porque, às vezes, quem fala muito isso é a Rita Von Hunt, quando a gente ouve um discurso, por exemplo, a gente ouve alguém falando sobre privatização, muito provavelmente a gente vai conseguir entender os interesses que estão por trás. Todo discurso tem um interesse por trás. Então, por isso que é importante a gente refletir sobre o lugar de fala. E aí, suponhamos, né, jogamos o jogo do privilégio e descobrimos que somos grandes privilegiados. Eu fico brincando, né? Sou uma burguesa safada aqui, descobri que nunca passei por nada daqueles problemas. Aí, geralmente, o que acontece? A gente se sente culpado, se sente a pior pessoa do mundo, meu Deus, tem tanta gente passando fome, e a gente entra naquele ciclo de lamento, né? Só que isso, no final das contas, gente, não ajuda muito na transformação da sociedade. A gente acaba fazendo um exercício que ele fica muito egóico aqui, muito no nosso sofrimento. Não estou falando que a gente né, não é importante se sensibilizar, isso também é um passo, mas a gente precisa sair desse lugar da culpa, né, que às vezes a gente vê muito acontecendo assim, alguém comete uma violência, né, um homem contra uma mulher, uma pessoa branca contra uma pessoa negra, e a discussão fica mais em torno da culpa que a pessoa que cometeu a violência está sentindo do que a outra pessoa que sofreu a violência, assim, né? Então, a gente precisa sair um pouco desse lugar e ir para o lugar da responsabilidade, assim. Vamos pegar aqui, então, nossa caixinha de sofrimento e culpa e ver o que a gente faz com isso a partir daí.
Não estou dizendo que todo mundo, né, se descobriu privilegiado, que tem que virar militante, que tem que atuar em questões sociais, não é sobre isso, mas às vezes o fato só da gente não prejudicar uma luta que não é nossa, por exemplo, a gente já está ajudando demais. Por isso que é importante entender quem que é a gente nessa conversa. E aí tomar, isso que eu estou falando, né, tomar consciência dos privilégios, não deve ser visto como vergonha, né? Todo mundo tem direito a ter uma casa para morar e não ter culpa de ter nascido branco, de família de classe média e não ter deficiência. O que que eu posso fazer? Não, não é uma questão de culpar, mas é a questão de, já que você está nesse lugar de mais acesso, muito provavelmente você vai ter mais possibilidades, mais recursos para estar contribuindo para mudar a sociedade. Então, é uma oportunidade, na verdade, da gente poder aprender, se desconstruir, entender o seu lugar e se tornar parte da solução. E aí, vamos agora que a gente entendeu um pouquinho, até antes de eu passar para a segunda parte, queria saber se vocês têm dúvidas sobre esse início da nossa conversa, antes da gente entrar aqui no caminho prático de como ser uma pessoa mais inclusiva. Se tiverem, ao longo que a gente for conversando, podem ir lançando no chat aí também. E no final a gente esclarece tudo. Então, gente, caminhos para se tornar uma pessoa mais inclusiva. O primeiro deles é trazer os seus vieses inconscientes para a consciência. Vocês já ouviram falar de vieses inconscientes, gente? Quem já ouviu falar, levanta a mão aqui, só para eu ter uma noção. Pouca gente, né, do montante. Ah, legal. Que bom, esse termo tá sendo mais popularizado e isso é muito importante. Para quem ainda não ouviu falar, não conhece o que são viéses inconscientes, eles, na verdade, a gente está falando de funcionamento normal do nosso cérebro, assim. Essa é uma teoria do Daniel Kahneman, que ele é um economista e é psicólogo também, foi prêmio Nobel, e ele traz essa teoria do funcionamento do nosso cérebro, que é dividido em dois sistemas, basicamente. Um sistema que funciona de forma mais automática e um sistema que a gente aciona para realizar as tarefas que demandam mais esforço. Então, os vieses inconscientes fazem meio que parte desse sistema. Então, todo mundo tem viés inconsciente, é normal. Os vieses, eles são responsáveis, por exemplo, pelas tomadas de decisões rápidas. Se a gente está andando na rua e cruza com um doguinho sorridente desse, feliz, mostrando os dentes, solto, muito possivelmente a gente precisa, às vezes, agir rápido, né, pela nossa segurança. Isso vem desde lá, né, da questão dos homens das cavernas, correndo dos mamutes, sei lá como que era isso, mas isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Então, o cérebro precisa funcionar rápido. Então, o viés, ele ajuda um pouco nisso. Ao contrário, por exemplo, quando a gente vai escovar os dentes, imagina se toda vez que a gente fosse escovar os dentes, a gente precisasse refletir, raciocinar, como que segura na escova, como coloca a pasta. Ia ser um cansaço mental muito grande, assim. Então, para a gente conseguir realizar essas diversas tarefas que a gente realiza de forma mais automática, também tem o viés inconsciente atuando nisso. Agora, para vocês entenderem o outro lado do sistema cerebral. Para a gente fazer essa continha, eu, Sabrina, talvez até com a calculadora, que eu tenho dificuldade, 100% aqui de humanas. Então, demora. Tem gente que faz até aqueles meninos lá no programa do Luciano Huck, né? Dia de domingo, que eu fiquei chocada, que faz conta muito rápido. Sugiro que vocês veem qualquer dia. Mas são poucas pessoas aí que conseguem, né? Então, a maioria precisa acionar e pensar um pouquinho para conseguir fazer contas ou qualquer tipo de pensamento mais complexo. E por que isso ocorre, né? Para algumas coisas o cérebro funciona mais rápido, para outras demanda um pouquinho mais de energia. A gente recebe, em média, 11 milhões de bytes de informação por momento. E a gente só pode processar 40, assim, um cérebro de centavos, né, gente? 40 informações por instante, assim. Então, para que a gente não pire, literalmente, para que a gente consiga continuar operando, o nosso cérebro ele divide tudo em categorias. Vocês já viram Divertidamente, gente? Aquele desenho, sugiro verem, que é bem interessante, assim, para mostrar o funcionamento cerebral. E é bem aquilo, assim, cada informação que recebe, o cérebro já vai colocando no seu lugar, a bolinha ali colorida na sua gavetinha, para que as coisas continuem funcionando. Só que o problema é, da mesma forma que informações cotidianas, vai escovar o dente, está numa situação de risco, o cérebro faz isso também com pessoas.
E aí, a gente começa a colocar pessoas em caixinhas, conforme o repertório que a gente tem. Então, se eu tenho um repertório onde pessoas que têm tatuagem são um perfil mais assim, assado, se eu vejo alguém com tatuagem, eu já pego e coloco naquela caixinha que eu construí na minha cabeça ao longo da minha vida. E assim, diversos outros recortes e estereótipos, assim. E aí que está o problema. A gente cria grandes estereótipos sociais sobre certos grupos, e aí tem influência da mídia, né? Tem influência, novelas, séries, que vão representando, né, papéis, e a gente vai assimilando que tais pessoas, tais características são assim, são dessa forma, e não dá a possibilidade de a gente conhecer de fato cada pessoa, né? Então, todos temos viés, sabemos que temos, mas a gente precisa trazer esses viés para a consciência, porque se tratando de pessoas, a gente não pode já pegar a informação e jogar na caixinha e já lidar com aquela pessoa conforme o nosso viés prévio sobre aquele estereótipo. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Imaginem, por favor, se eu falar com vocês, gente, nosso próximo encontro aqui do TEDx, eu vou trazer uma pessoa CEO de um banco de renome no Brasil, para conversar com a gente. Quero que vocês imaginem, assim, que roupa que vai estar vestido, como que é essa pessoa, qual a cor dela, qual a altura dela, qual o gênero dela, todas as características. E aí, acredito que alguns de vocês, provavelmente, inclusive assim, se a gente fala, deixa eu falar aí com o gerente do Bradesco, o diretor do Bradesco, muito provavelmente a gente vai falar com uma pessoa com esse estereótipo aqui ainda na estrutura brasileira atual. Mas isso não significa que é uma regra, mas vocês entendem que o nosso repertório faz a gente já ter essa idealização? E acredito que seja mais difícil, por exemplo, a maioria tenha pensado naquele perfil do que nesse perfil aqui, né? E por que, né, que a gente não pode ter uma mulher negra como CEO de uma grande organização? Então, isso já foi o nosso cérebro funcionando e ligando e trazendo para a gente esses padrões, esses estereótipos. Isso é um viés inconsciente. E aí, gente, através desses viés inconscientes, quando a gente não traz ele para a consciência e lida com as pessoas, né, dessa forma estereotipada, a gente acaba tornando natural muitos comportamentos que são muito prejudiciais, violências que a gente, por exemplo, se a gente está numa loja, né, pessoas negras narram essa situação cotidianamente, que são sempre perguntadas: ah, você trabalha aqui? Ou nem pergunta se trabalha, já chega perguntando o preço, assim, pressupõe que aquela pessoa, por ser negra, ela está trabalhando ali naquele ambiente. Então, aí muita gente vai pensar, mas, né, só perguntei, mas imagina você viver esse tipo de situação diariamente, várias vezes por dia, né, o quão incômodo que é isso. Isso é uma violência, de fato, né, a gente chama de microagressões, que muitas vezes são macro, né, são grandes agressões, assim, e a gente vai naturalizando e vai lidando com as pessoas de forma estereotipada, assim, e não acha que não tem problema, assim. E aí, esses viés vão moldando, né, a forma como as pessoas que pertencem a grupos principalmente minorizados, que sofrem mais essas microagressões, também acaba que, né, vão criando mecanismos de sobrevivência nesse mundo tão violento também. E vão, né, moldando ali o seu jeito de agir, que vão refletir, às vezes, né, no crescimento dessas pessoas no mercado de trabalho. Tem alguns dados aqui, por exemplo, que falam que as mulheres são 2 vezes mais interrompidas do que homens em reuniões, por exemplo. Então, os homens interrompem as mulheres muito naturalmente, nem percebem que estão fazendo isso. Só que para a pessoa que está construindo um raciocínio, fazendo a defesa de uma ideia, aí ela é interrompida, e é interrompida de novo, muito provavelmente, às vezes, a promoção dessa pessoa depende disso, dela mostrar esse bom trabalho, ela vai ter muito mais dificuldade de mostrar sua competência do que uma pessoa que, né, consegue minimamente falar sem ser interrompida. Esse outro dado aqui, por exemplo, que 42% das mulheres negras, elas temem se posicionar e falar em espaços coletivos, porque é um grupo, né, na nossa sociedade que tem esses 2 atravessamentos, gênero e raça, que já viram tantas violências que, às vezes, assim, preferem mesmo, às vezes, se silenciar ou não se expor tanto para minimamente evitar de sofrer mais violências, assim. E assim, inúmeros outros dados, assim, já comprovados de fato. E aí,
por que a gente tem falado tanto de diversidade, né, nas empresas? Por que a gente está falando de diversidade no TEDx? Porque a gente precisa refletir sobre isso, trazer esses viés para o conhecimento, para que a gente consiga enxergar outras possibilidades de mundo e caminhos para a inovação. Porque esses viés são como correntes, assim, que nos amarram e nos impedem de alcançar outras possibilidades. Vou dar um exemplo aqui de como muitas vezes o viés, a falta de diversidade impactou alguns negócios de empresas grandes, assim. A Amazon já tem um tempo lançou esse sistema de reconhecimento facial, e aí para vocês verem assim, a acurácia desse sistema com diferentes perfis, assim, como que ele funciona para um homem branco, para uma mulher negra, para uma mulher branca. Então, assim, a gente já consegue entender com quem esse sistema foi testado, né? Provavelmente era uma equipe 100% de homens brancos e provavelmente, né, não tinha uma mulher negra, duvido muito, assim, nesse time. Então, por que é interessante a gente ter diversidade na equipe? Para a gente ter diferentes ideias, mas até numa questão prática dessa, né? Eu tenho diferentes perfis testando o meu produto e eu não ignoro que eu vou lançar esse produto numa sociedade que tem diversos perfis. E aí, se eu não tenho essa representatividade da sociedade dentro da minha empresa, muito provavelmente o meu produto não vai atender, né, toda a sociedade. Esse outro caso aqui aconteceu com um funcionário do Facebook que foi lavar a mão num restaurante, num posto de gasolina, se não me engano, e a saboneteira apenas, por sensor, apenas não reconheceu uma mão negra. Então, assim, o nível de absurdo, assim, que acontece muitas vezes por não ter uma diversidade. Aí até o post foi isso, né? Nossa, se essa empresa tivesse, assim, um funcionário, né, negro para testar esse negócio, já evitava passar essa vergonha, assim. Então, assim, a gente vai impactar de várias formas, assim, a repercussão, porque hoje, felizmente, a sociedade está mais crítica em relação a essas pautas, então, a chance disso gerar uma crise de imagem, essas falhas de produto, de serviços que são oriundas da falta de diversidade, e até pela qualidade do produto em si, né, gente? Outros exemplos, assim, porque às vezes a falta de diversidade, ela pode se tornar problemas, assim, bem sérios, assim. Por exemplo, foi feito um estudo, descobriram que os carros autônomos, né, que estão sendo testados, eles podiam gerar mais, acho que não sei se era 2 vezes mais acidentes com pessoas negras do que com pessoas brancas. Então, assim, risco à vida, né, das pessoas, de fato. Uma curiosidade aqui, gente, vocês sabiam que o cinto de segurança, só em 2002, que eles começaram a fazer testes, né, dos veículos de segurança com um corpo grávido? Porque, né, um time provavelmente muito masculino, aí não imagina que uma gestante pode dirigir um veículo, né, o que é ser uma mulher, o que é gerar uma criança. Então, esse tipo de coisa, assim, que pode impactar seriamente na qualidade do produto das organizações. E aí é uma questão importante da gente pensar também, quando a gente está falando de diversidade, a gente refletir um pouquinho sobre privilégio, que a gente tem ainda operando, e aí convido vocês a refletir sobre as empresas onde vocês trabalham, os espaços que vocês frequentam, se vocês conseguem enxergar isso, essa régua única de conhecimento e inteligência, que geralmente a gente, né, não quer saber se a pessoa é apta para fazer aquele trabalho que eu preciso contratar alguém. Tipo, um vendedor, se ela é boa em vendas. Eu quero saber se ela tem a faculdade X, se ela fala inglês, se ela tem tal curso. E não necessariamente isso, gente, vai designar que ela é boa para realizar aquela atividade. Então, a gente precisa urgentemente pensar formas diferentes de criar outras réguas de conhecimento, porque muitas vezes essas réguas que a gente tem estabelecido hoje, elas geram um corte enorme e gera muita exclusão na nossa sociedade. Então, dependendo da faculdade, o acesso ao inglês, que é uma porcentagem muito pequena da nossa população, então já exclui uma grande parte ali por termos de classe social. E aí eu costumo brincar, por exemplo, na periferia, a gente vê menina, assim, de 8 anos sabendo fazer um gato na luz, assim, né? E como que tem saberes, né, periféricos que são muito relevantes e, de fato, inovadores, né? A periferia está fazendo inovação aí desde sempre.
E às vezes a gente fica ali só colocando a régua, né, da universidade do inglês e desconsidera esse saber, essa desenvoltura, né, essa capacidade de fazer muito com pouco budget, né, com pouca verba, desde sempre, assim. E aí, para a gente fechar, trouxe aqui 3 passos simples para a gente. O que que a gente pode fazer no nosso dia a dia para combater esses vieses, para a gente se tornar uma pessoa mais inclusiva. O primeiro deles é trazer os vieses para a consciência, né, gente? E aí é estudar, é entender, é refletir, é participar de momentos como esses, né? De enxergar questões, principalmente sociais, que a gente não enxergava até então. E é importante a gente não desconsiderar que é uma vida inteira, né? Assim, eu tô ali na geração dos milênios ali, que a gente ainda pegou muito de TV aberta, assim, é uma vida inteira da mídia, mas mesmo hoje a gente ainda, isso acontece, né? Tá avançando, mas ainda acontece muito. Passando mensagens estereotipadas para a gente, né? A gente sempre via nas novelas da Globo pessoas negras trabalhando como empregada doméstica, né? Agora que está começando a mudar. Aí você sempre vê uma pessoa gorda, ela tá sempre comendo, sempre no papel de humor. Aí você não consegue imaginar que uma pessoa gorda pode ser uma pessoa, né, séria, de negócios, inteligente. A gente sempre vê gays, né, pessoas do grupo LGBT em estereótipos assim, ou é uma lésbica muito masculinizada, ou é um gay muito afeminado, e não necessariamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essa questão do você trabalha aqui, né? Esse aqui das mulheres, essa foto brincando, né, do menininho aí com essa cara de preocupado, a menininha dirigindo, a gente tem esse consenso ainda, né, social, essa noção de que mulheres dirigem pior do que os homens, e não necessariamente, inclusive, seguro para carro, para mulheres é muito mais barato, porque em termos de dados, né, os homens cometem muito mais acidentes. E por quê? Porque cargas d'água, a gente continua reproduzindo, assim, esses estereótipos. Então, primeiro é entender, eu falo que passa muito até pela visão do que a gente acha bonito e acha feio. Vocês viram que eu e a Alice, meu cabelo tá preso, mas a gente tem cabelo cacheado, né, hoje, que eu particularmente me orgulho, assim, de ter. Mas, há poucos anos atrás, né, não sei se a Alice viveu isso, assim, a gente alisava o cabelo, porque a gente tinha essa noção de que só um perfil de cabelo que era bonito. E aí passa por essa desconstrução do nosso olhar também, né? Hoje a gente, na era das redes sociais, quem que a gente segue influencia muito, né, na visão que a gente tem de mundo. Inclusive, esse é a minha segunda dica, assim, de criar novos imaginários. Então, ampliar as referências, gente, construção de repertório é o que vai fazer a gente expandir a nossa visão de mundo. Então, viajar, para quem gosta de viajar, para quem pode viajar, conhecer outras culturas, ler. Então, assim, né? Livro de toda forma, digital, físico. A gente tem hoje, assim, um mundo de influenciadores nas redes sociais falando sobre diversos temas. Então, dá essa olhada, tipo assim, nossa, eu não tenho ninguém aqui que fala sobre deficiência, eu não tenho ninguém aqui que fala sobre gordofobia, sobre raças, né? As diferentes pautas, e procura seguir mais pessoas, né, aproveitar, inclusive, esse tempo, né, que a gente passa tanto tempo nas redes, assim. E a gente tem muita série, muitos filmes, né, tem muito conteúdo aí nos diversos streams que vão trazer várias pautas em relação a assédio, questões de gênero, questões sociais, vão trazer muitas reflexões. Então, hoje tem podcast, para quem é do podcast, tem conteúdo para tudo, gente. Então, ampliar, construir novos imaginários. E por último, esse que talvez pode parecer um pouco mais difícil, que é o pensar de forma interseccional, que eu trouxe só para compartilhar com vocês esse conceito também de interseccionalidade, que é uma palavra que tem sido mais falada também. Mas o principal aqui, esse termo, né, interseccionalidade, ele foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, que ela é uma advogada americana, que na ocasião, para ela defender um processo lá, ela queria mostrar que, dependendo de quem eu sou, dos diversos atravessamentos que eu tenho, eu, de fato, estou numa escala de menos privilégio na sociedade. Então, né, se a gente pensar uma mulher com deficiência, negra, gorda, lésbica, quão longe ela está, quão distante, né, daqueles homens brancos da capa de revista que eu mostrei, assim. E aí, mas é interessante também a gente usar esse conceito de interseccionalidade para a gente entender que as pessoas são complexas, gente. Ninguém é uma coisa só.
Então, a pessoa ela é composta pela classe, pela idade, se ela tem ou não deficiência, pela raça, pela regionalidade, de onde que ela veio, pela sexualidade, por, né, gênero, tem muitos fatores, tudo isso contempla o que é a diversidade. E aí, a gente pensar até no nosso ciclo, assim, né? Ah, eu tenho amigos de idades diferentes, eu conheço pessoas com deficiência, eu conheço pessoas, né? Eu tenho amigos, né, de uma raça diferente da minha, de outras classes, né? E pensar a interseccionalidade na hora que eu vou montar um time de trabalho, um time de projeto, pensar o nosso ciclo de amigos e fugir desse lugar, né? Que às vezes, assim, eu brinco que eu tinha, até pouco tempo atrás, uma amiga trans. E eu falava que ela era a minha trans de estimação, né? Que aí é que a gente chama de tokenização. Aí você tem um amigo negro e ele cumpre a sua cota ali. E você acha que aquilo ali é o suficiente para você se declarar uma pessoa não racista e entender tudo sobre aquele universo. Então, assim, pensar esses diversos atravessamentos também em todas as possibilidades que você tiver de relacionamento, assim. Entender que as pessoas são complexas, não definir uma pessoa só pela idade dela, ou só pelo gênero, ou só pela raça, né? Todo mundo é muito mais, né, do que um único atravessamento. Eu acho que é isso. Para a gente fechar, né, gente? Acho que ninguém aqui, até pelo interesse no assunto, tem dúvidas que a diversidade ela pode transformar negócios, a gente ter mais cabeças diferentes pensando, a chance de sair inovação dali é muito maior, promover resultados e ainda, de quebra, a gente, né, impactar positivamente a sociedade, tentar desentortar um pouquinho ali aquela árvore do nosso sistema social. E aí é importante a gente lembrar, porque às vezes quando a gente está começando, né, a mergulhar nesses assuntos, a gente fica com medo de falar alguma coisa errada, estou aprendendo. A diversidade é jornada, assim, eu trabalho com isso, todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova, todo dia eu estou errando, mas o importante é, de novo, né, lembrando lá, não ficar nesse lugar de culpa, de errei, vou me fechar na minha concha, mas seguir aprendendo, seguir evoluindo. E aí o meu convite para vocês é que tal que a gente comece tentando trazer esses nossos vieses inconscientes aí à consciência, não se acomodar. Obrigada, gente. Aqui, quem quiser escanear, vocês conseguem me adicionar aí nas redes, no LinkedIn, estou no Instagram também. E aí, quem tiver dúvida, eu vou parar aqui o compartilhamento para ouvi-los, para a gente conversar um pouquinho. Meninas, eu queria agradecer e parabenizar, porque é muito importante. Eu fiz aqui o jogo e é totalmente isso que você falou. A gente se sente um pouco culpada quando a gente não abaixa nenhuma dos dedinhos. E daí você coloca pra gente pensar numa outra posição, num outro viés, em como a gente pode ajudar. Então, foi muito importante. Superou as expectativas que eu tinha da reunião. Então, queria parabenizar mesmo vocês e agradecer. Acho que uma das coisas que eu falei na entrevista para as meninas sobre o TEDx era isso, sabe? Aprendizados e transformação. E vocês contribuíram hoje para isso. Que bom, Thaís, que bacana. Eu falei lá no início, né, que a gente tinha aí duas profissionais muito experientes, muito qualificadas. O tempo foi até corrido, né, Sabrina e Alice? Eu acho que tem uma imensidão de conhecimentos nessa área, mas elas tentaram trazer um recorte do que acharam mais importante, mais interessante. Eu só queria aproveitar aqui que eu estou com a fala, comentar que tem outras pessoas do nosso time, de Pessoas, Cultura e ESG, o Samuel, que está aqui na tela, o Gabriel estava com a gente, teve que sair mais cedo, a Andressa também, a Thaís, enfim, são do nosso time, e outras pessoas do time TEDx, que também estão aqui, né? Isabel, Fred, Thaís, esqueci de alguém? Diego, não, a Andressa ainda está aí, enfim, mas para reconhecer, né, todo o time. E queria pedir para a Alice e para a Sabrina pincelarem rapidamente o que a gente tem feito também na área de diversidade e inclusão e do social, do ambiental e governança no TEDx Belo Horizonte, que muita gente não sabe. E como esse bate-papo nosso vai ficar gravado, também outras pessoas vão ter oportunidade de assistir depois
A gente não vai abrir geral, né, para todas as pessoas, mas para essa comunidade TEDx e para o grupo de voluntários, o que a gente vem destacando, né? Só para quem não sabe, a gente tem um evento principal, vai acontecer em novembro, mas ao longo do ano a gente vai fazendo várias iniciativas para culminar no evento. Então, eu queria que a Alice e a Sabrina contassem um pouco dessas iniciativas que a gente já fez, vem fazendo e pretende culminar com o evento. Perfeito, Varda. Inclusive, era a continuação aqui, gente, mas até para respeitar o tempo, tá? Eu vou dar uma resumida, mas antes de mais nada, eu queria agradecer a Sabrina pela aula, que para mim também serviu de muitas reflexões. Então, muito obrigada, Sabrina, enfim, eu acho que super cumpriu aí com o nosso objetivo. Gente, eu vou compartilhar aqui rapidamente, tá? E óbvio que seguindo nessa linha que a Sabrina trouxe aí com maestria, vocês confirmam, por favor, se tá compartilhando, se vocês conseguem ver, Estamos vendo, Alice. tá tudo certo? Então tá, gente. Aqui, e é até uma curiosidade para quem é da comunidade externa. Tá? Então, a gente tem 3 principais objetivos que norteiam toda a elaboração do nosso evento. Como a Varda comentou, né, a gente tem o evento principal aí, mas antes disso tem uma jornada, tem voluntários que, assim, são especialistas nas suas respectivas áreas, é uma equipe muito qualificada, compondo aí esse time que, de fato, vai materializar lá em novembro o evento principal. Mas, para isso acontecer, e como até mesmo eu comentei no início, a gente precisa ter uma estratégia muito efetiva quanto a onde a gente quer chegar, porque, assim, ideias, gente, tem demais, mas a gente precisa ter muito clareza do que focar e o que, de fato, trazer para o nosso público externo. Então, quando a gente fala da conexão ESG com TEDx Belo Horizonte, a gente tem 3 pilares aqui muito fortes, que primeiro é tornar conhecido positivamente para belo-horizontinos e mineiros. E quando a gente fala tornar conhecido positivamente, a gente está falando de proporcionar uma experiência única, mas que, na verdade, a gente consegue integrar ações que vão agregar valor para esse público. E ESG, diante de tudo que a gente comentou, né, de oportunidades, de mitigação de risco, de fato estar respondendo às necessidades do nosso cliente final, que no caso é o público externo, a gente consegue tratar isso de uma forma bem direcionada. Quando a gente fala de gerar impacto local transformador, e é até uma ação aí que a gente está endereçando, é da gente falar de diversidade de saberes, né? Então, a gente está aí fomentando uma ação, e Samuel, né, que está puxando essa pauta, que é o nosso representante aí, líder do social, que é justamente trazer saber dessas comunidades em vulnerabilidade, e de fato integrar essas pessoas no nosso evento, e não chegar com uma posição de eu sei e eu vou trazer essa cultura para esse local. Pelo contrário, né? É uma oportunidade da gente apresentar para todo mundo e divulgar esses conhecimentos riquíssimos, né? Como a Sabrina citou. Então, é um projeto aí que a gente está desenvolvendo com muito carinho e que a gente quer, de fato, trazer essa diversidade de saberes também, né, além das outras questões. E proporcionar uma experiência única, né? Então, nosso plano de ação, a gente quer que a pessoa, ali, a partir do momento que entre no teatro, enfim, que entre lá no evento, consiga entender a sua jornada, né? Então, desde o momento da compra do ingresso até a consolidação do relatório final do evento, a gente quer trazer isso de uma forma bem conectada aí com as nossas práticas de ESG. Então, gente, a gente está com um desafio, né? Que a gente fala que ESG sozinho não faz nada. A gente tem aqui uma equipe gigante, acho que está quase batendo os 80, né, Varda? Por aí. E aí, 70 e poucos, perfeito.
E nessa equipe, né, a gente está falando de uma estrutura organizacional, né? Não sei se vocês sabiam, mas o TEDx Belo Horizonte, ele é um trabalho voluntário, mas tem todas as suas caixinhas ali como se fosse uma grande organização. Então, a gente tem a área de pessoas, né, que a diretora é a Varda, operações, comunicação, PMO, financeiro, negócios. E aí, o grande desafio da equipe DSG é integrar essas áreas para que, de fato, a gente consiga alcançar os nossos objetivos, né? Então, SG não faz nada sozinho. A gente está aqui para, na parte de operações, indicar possibilidades para a montagem de uma infraestrutura sustentável. Na parte de compras, a gente priorizar fornecedores locais e que tenham cumprido aí com questões sociais e ambientais. Na parte de comunicação, a gente posicionar, divulgar, comunicar conhecimentos como foi compartilhado hoje. Na parte de negócio, a gente traz parcerias que, de fato, vão engrandecer aí a experiência do nosso público final. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa transparecer isso para o nosso público externo, é também um exercício da gente integrar, sensibilizar e engajar todos esses outros 70 e poucos voluntários aí que a gente comentou. Então, é um desafio aí, mas que a gente está super engajado em fazer acontecer. E aí, gente, eu não vou detalhar aqui os pontos, mas eu queria falar que, assim, a gente fez um processo de consulta com todos os voluntários para entender, né, o que a nossa equipe entende de relevante e prioritário para um evento. Trazer sustentabilidade para um evento ainda se trata de um pioneirismo, né? Então, óbvio que esses grandes eventos, como do Coldplay que teve, Rock in Rio, já traz algumas estratégias de sustentabilidade, mas para eventos locais, que é a proposta do nosso TEDx Belo Horizonte, isso ainda não é tão disseminado, né? Então, acaba que a gente precisa aí ser criativo, de fato, utilizar os recursos disponíveis e, enfim, questões locais para a gente conseguir integrar a sustentabilidade. Então, como eu falei, né, de forma alguma a gente quer trazer aqui ações pontuais, a gente traz ações alinhadas com o que a gente acredita que é relevante e prioritário para um evento aí que tem a missão principal de divulgar conhecimento e de qualidade. Quando a gente fala do eixo ambiental, né, um evento aí que vai alcançar quase 2.000 pessoas ou mais, ele vai ter um grande impacto relacionado a resíduos, relacionado à parte de emissões, principalmente no deslocamento, na parte dos fornecedores. Então, assim, a gente precisa estar muito alinhado do que a gente vai fazer para, inclusive, impactar a nossa imagem, né? Imagina, um evento que traz conhecimento, que traz preocupações com questões críticas, não tratar isso de uma forma direcionada. Então, a gente tem ações tanto para mitigar os nossos impactos, ou seja, reduzi-los, quanto para compensar. E aí, diante disso, a gente está aí com algumas parcerias que vai nos ajudar a cumprir esses objetivos principais. Então, quando a gente fala desde os nossos kits, né, que vão ser distribuídos lá no dia do evento principal, até o próprio gerenciamento de resíduos, até o quanto de embalagem que vai ser gerada, como que a gente vai compensar a emissão de 2.000 pessoas, a gente quer trazer aqui de forma efetiva. Um outro ponto, o social, né? Então, vocês viram a importância dessa temática, tanto que a gente tem aí uma especialista no setor, então a gente traz isso muito forte e a gente quer refletir isso tanto no nosso público externo, quanto nos voluntários, quanto na diversidade de saberes também. Então, diante disso, né, a gente tem diversas ações aí focadas nessa temática. O impacto social, como eu falei, a gente está com um plano de ação aí super inovador para trazer vozes de diferentes regionais de Belo Horizonte, de diferentes locais, enfim, apoiando a comunidade local também, tanto que na nossa política de compras, a gente prioriza
fornecedores locais, né? É uma premissa nossa para justamente a gente conseguir priorizar aí a geração de emprego local e fazer, de fato, um evento sustentável. E de governança, né, como eu comentei, todos os nossos fornecedores, eles vão ser avaliados, na verdade, já estão sendo avaliados quanto à sua maturidade em sustentabilidade. Então, a gente quer estar junto de pessoas que estão preocupadas com os direitos humanos, com a diversidade nas suas organizações, enfim, com todas essas questões que a gente discutiu aqui. Além disso, né, a gente alinhou aí, fez um trabalho super bacana, até a Thaís que tá aqui, mas de justamente consolidar os dados, integrar indicadores para que no final a gente consiga reportar um relatório aí robusto e de transparência para os nossos patrocinadores, parceiros e público externo também. Então, a gente tem diversas ações, né, para a gente conseguir cumprir, né, com as nossas metas. Tem outras ações que estão rodando, mas aí a gente divulga aí também nas redes sociais, enfim, os próximos passos, quem for participar do evento principal. Mas, de modo geral, é isso. E aí, gente, novamente eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas aqui. Foi muito legal compartilhar com vocês. Novamente, obrigada, Varda, Sabrina, Samuel, Thaís, enfim, todos daqui da equipe. E aí, se quiserem fazer algum comentário, compartilhar, enfim, é o momento agora também. Eu só quero agradecer, gente. Vicky, eu ia falar das perguntas, mas agradecer por vocês terem ouvido, pelo interesse, e participem na próxima, né? Convidem mais gente para participar com a gente. É um prazer trocar com vocês. Muito bom, gente. Eu adoro toda vez que eu vejo esse relatório aí do nossa performance de sustentabilidade. Acho super legal, dá muito orgulho ver. E a evolução que a gente teve do ano passado para agora, as ações que estão sendo colocadas, sempre muito legais. E esse papo aí sobre diversidade, assim, é muito enriquecedor. Quanto mais a gente mergulha nesse universo, a gente mais percebe o desafio que é e tudo que a gente tem ainda para percorrer nas empresas, nas organizações. A gente fica reparando mais na hora que a gente vê uma foto de uma turma de uma empresa, a gente já repara, olha, tanto de homem que tem, oh, tem só uma mulher. Então é muito interessante, a gente precisa estar muito mais partícipe disso. Muito legal, Bel, o seu depoimento. E isso que você falou é muito interessante. Depois que você realmente entende, né? Introjeta o conceito e a importância de diversidade e inclusão, isso faz parte de todos os contextos, ambientes e situações que você passa, não só no trabalho. Quando você entra num bar, você vai num show, você vai num bloco de carnaval, enfim, né? Seja lazer ou profissional, você começa a perceber. Ou você vai num lugar e fala assim, gente, não tem acessibilidade. Poxa, não tem preocupação com lixo, né? Não tem pessoas negras e por aí vai. Não tem mulheres, né, nessa mesa. Então, a ideia é essa mesmo, assim, o primeiro passo, as meninas até reforçaram isso, é entender, é reconhecer, é refletir e dar mais avanços nesse sentido, né? E não sentir só a culpa ou a melancolia ou a tristeza, mas fazer parte disso. E eu estou lendo um livro, Somos Diversos, que é o que a Sabrina falou lá no início, né? O que é diversidade, vaga de diversidade? Eu sou diferente de todos vocês aqui, eu sou a única 50 a mais, por exemplo, desse grupo, né? Então, somos todos diversos, né? Mas a gente sabe também que grupos minorizados, dentro daquele jogo do privilégio, a gente vê claramente, né? A falta de oportunidades em vários aspectos.
Queria agradecer demais assim, a nossa equipe, né, a equipe do TEDx, outras pessoas convidadas, como a Sabrina disse, reforçar para os próximos encontros. A gente quer ampliar esse público, né, e essa troca de conhecimento e aprendizados. Alguém mais, gente, gostaria de contribuir com algo, alguma fala? Samuel, Andressa, Bruna, Mirelle? Só agradecer mesmo a Alice e Sabrina por compartilharem o conhecimento. É extremamente satisfatório fazer parte do TEDx, né, como voluntário e ver que é verdadeira assim, a preocupação, né, pelas causas de diversidade e inclusão. A equipe de SG está verdadeiramente em prol disso, e as lideranças por trás, as pessoas por trás também estão conscientizadas e dispostas, assim, sabe, a caminhar, né, como a Sabrina fechou. A diversidade é uma jornada, então tá todo mundo junto nessa jornada. Extremamente, eu tenho muito orgulho, assim, de ver a equipe toda do TEDx, e, né, capitaneado aí pela Sabrina nesse movimento de diversidade. É muito satisfatório, gente. E agradecer mesmo, assim, mais uma vez pelo compartilhamento aí por essa aula que vocês deram. Obrigado, viu, gente? Vou só fechar também, né? Mais do mesmo. Mas agradecer por vocês terem compartilhado esse conhecimento com a gente e parabenizar também pelo mesmo motivo, né? Foi de grande valia, assim, muito enriquecedor. Eu sou da área de pessoas, então acaba envolvendo a minha área, né? Recrutamento e seleção, pensar na diversidade. Numa das falas que a Sabrina trouxe ali sobre alguns padrões, né? Eu lembrei de uma história rapidinha sobre robô, né? A gente está falando muito de inteligência artificial e tal, mas quem treina os robôs, né? Aqueles problemas lá que ela mostrou são os seres humanos, né? Então, a gente tem que pensar na diversidade sobre isso. E no recrutamento e seleção, né? Tem uma onda agora de recrutamento às cegas, né? Não gosto muito desse termo, mas é justamente de usar os conhecimentos da pessoa e não olhar faculdades e coisa e gênero, enfim, né? Então, esse tema passa muito pela área que eu atuo e aprendo todos os dias também, né? É muito desafiador também, e convencer, né, os espaços, as empresas que a gente trabalha, tudo, a abordar mais esse tema. Então, parabéns pelo conteúdo e conhecimento que a gente está conseguindo compartilhar. Boa noite, então, pessoal. Até a próxima. Isso. Obrigada, Até. gente. Boa Beijo, noite a todo até mais. mundo e Tchau, parabéns tchau. Ai, gente. para Alice. Boa Muito bom, Noite. meninas. Até mais. Viu? Tchau, Parabéns. tchau. Obrigada por quem participou. Tchau, tchau.